Que coisa linda é Campos do Jordão e que coisa bonitona é o Honda ZR-V nessa cor cinza titanium metálico, o nosso companheiro de aventuras para esse final de semana, um final de semana em família, muito especial porque esse é o último final de semana de licença maternidade da Roberta, antes dela voltar à labuta. Então, catamos a Robertinha e o Noah para vir aqui passar um final de semana tranquilo em Campos com o ZR-V e nada mais adequado porque, afinal, tá aqui um carro com vocação extremamente familiar, né? Se você duvida, dá uma olhada aqui. Já equipamos o nosso ZR-V com cadeirinha de bebê e mobile, mas é muito legal que o ZR-V ele tem de fato uma proposta bem distinta, bem única dentro desse segmento de SUVs médios, que é o segmento sonho de consumo da maioria dos brasileiros hoje em dia, né? Já antecipando, trata-se de um SUV feito na plataforma do Civic. Então, a gente sabe, né, o DNA Honda, o Civic, eu que sou um civiqueiro contumaz aí, na minha última conta eu já tive 3 Civics na vida, sempre um carro procurado por quem gosta de prazer ao dirigir. Isso faz com que o ZR-V seja uma escolha muito assertiva para quem prioriza justamente o comportamento dinâmico, o prazer ao dirigir em um SUV, que é uma coisa que muitas vezes não parece tão instintiva, né? Quando a gente pensa em SUV, falar em comportamento dinâmico, mas aqui a gente está falando de um carro que é alto sim, mas tem um entre-eixos bastante longo, mais longo inclusive aí que os principais concorrentes do mercado, e um centro de gravidade baixo. Olha que beleza de roda diamantada aqui, aro 17, fora aquele acerto de caixa de direção direta, esperta, que é uma característica de todo o Honda, né? Falando ainda então desse final de semana em que o ZR-V está sendo nosso parceiro de aventuras aqui em real life, você já vem aqui a chave de presença, né? O carro já destravou sem o uso de eu ter que apertar o botão, sem a necessidade de eu ter que apertar o botão. Aqui, já que a gente está falando aí de pontos de diferenciação do ZR-V dentro deste competitivíssimo segmento dos SUVs médios no Brasil, ó, banco elétrico aqui para o motorista, teto solar, né, que é algo que a maioria dos concorrentes aí oferece como opcional ou nem oferece, mas eu acho que o padrão de acabamento, de qualidade de construção desse carro é bem diferenciado, até porque a gente está falando de um carro que é construído, pensado para o mercado norte-americano, né, onde o nível de exigência é bastante alto nesse sentido. A gente tem aqui multimídia de 9 polegadas, carregador por indução, pareamento. Eu tô com o cabinho aqui, ó, olha só que legal, console flutuante para você poder, todo mundo, né, ainda mais quando a gente fala de carro familiar, hoje em dia todo mundo tem um device, todo mundo quer carregar, né? Então olha só que legal, esse console flutuante, além de ser legal esteticamente, ele gera aqui um espaço para você fazer uso de todas as entradas USB, né? Tanto essa aqui do lado do motorista, USB-C, aí você tem outra USB-C aqui para o passageiro, mais uma USB convencional, aqui já está um cabo da Roberta ali, mais o carregador por indução, e olha só que legal, você tem outras duas USB-C aqui atrás, então mesmo você pode usar essa entrada aqui de trás e deixar o seu device, né, o seu telefone apoiado aqui, então um espaço muito conveniente aqui embaixo do console, justamente para você poder fazer uso de todas essas entradas aí na hora de carregar. Já que a gente está falando de equipamentos aqui, né, a gente tem brake hold, freio de estacionamento eletrônico, Hill Descent Control aqui em Campos do Jordão. Felizmente estamos num belíssimo final de semana de sol, né, mas quando chove aqui, estradinha de terra, Hill Descent Control é uma mão na roda. Uou! Mas retomando meu raciocínio, né, reparem aqui, ar digital Dual Zone, mas é um carro muito bem acabado, né? Esse acabamento soft aqui, que temos o couro nas portas, couro claro é outra coisa que eu sou muito fã, né? Os assentos da Honda hoje em dia também estão sempre entre os melhores, um supportive aqui, uma sensação, ainda mais quando a gente pega Campos, bota no Waze, 2 horas de São Paulo, mundo real, trânsito na marginal, trânsito chegando aqui, normalmente dá umas 3 horas, então ter um assento que te dá muito suporte faz toda a diferença, mas o padrão de acabamento do carro, né, é muito elevado aqui quando a gente olha os materiais utilizados, porque como eu estava falando, é um carro pensado aí para o mercado norte-americano e por isso também ele tem um interior aqui
O carro é da plataforma do Civic, mas ele tem também muito de Accord, né? Quando a gente olha aqui para o design do interior, das saídas de ar, e aqui o cluster digital, né? São 7 polegadas no painel, outra coisa aí muito semelhante ao do Accord, lembrando que ele é totalmente interativo aqui, né? Você tem várias opções de customização, até navegação, né? Caso queira, mas você pode inclusive deixar aqui a questão de sem conteúdo, para ele ficar cleanzão aqui, e aí fica um cluster clássico de Honda, né, de velocímetro e contagiros. Mas eu estava falando que é um carro muito voltado para o mercado americano e por isso ele é um carro grande, né? A gente sabe que o nosso ZR-V, ele é o HR-V nos Estados Unidos, né? O nosso HR-V no mercado brasileiro, ele é considerado pequeno demais para os padrões americanos. Os americanos são mais fortinhos normalmente, né? Então o nosso HR-V é o mesmo HR-V europeu, é o mesmo HR-V japonês, mas nos Estados Unidos a Honda partiu para essa plataforma aqui, o ZR-V, que além de ter um design bastante clean, é um design com bastante personalidade, né? Bem nessa linha aí, que acho que essa linguagem de design vem do Civic, da atual geração do Civic, no line-up da Honda, e aí começou a descer, se espalhar, digamos assim, para os outros modelos da linha, lanterna de LED aqui na traseira, mas eu estava falando, né? Então a gente tem um entre-eixos bastante grande. Agora sim, para abrir a porta traseira vou precisar da chave, mas o entre-eixos grande acarreta no quê? Não há mistérios na indústria automotiva, meu amigo. Acarreta em muito espaço no banco traseiro, espaço farto. Olha só, vou eu sentar atrás de mim mesmo e olha como tem espaço sobrando aqui para as minhas pernas, também bastante espaço embaixo do assento dianteiro para os meus pezinhos se acomodarem. Olha o capricho aqui dessa iluminação de conveniência para os passageiros do banco traseiro. E aí a gente tem também, como bom carro familiar, um porta-malas aqui. Bastante coerente com a proposta do carro. Olha só que detalhe, também coisa de mercado americano, né? A proteção aqui, né? A tampa do porta-malas, ela serve como uma divisória para o seu pet, né? A gente sabe que os Estados Unidos é o maior mercado pet do mundo, então também uma peça leve, né? Cumpre o papel de você esconder aqui, já que a gente está falando de mercado brasileiro, né? Esconder dos olhos curiosos o que você carrega no porta-malas, e ainda serve para você disciplinar aí, controlar o seu pet dentro do carro. Já que a gente está falando aqui também de área útil de carga, né? O rebatimento dos bancos aqui, área completamente plana, né? Tem até essa chapinha aqui para você planear, digamos assim, a sua área de carga. Eu só não vou mostrar nos dois porque a cadeirinha do Noah já está muito bem instalada por ali. E aqui na frente, outro ponto de diferenciação do carro, sem sombra de dúvida. O motor 2.0 aspirado de 161 cavalos, 19,2 kg de torque. A gente sabe que a mecânica aspirada da Honda tem um histórico de confiabilidade muito sólido, né? E para o tipo de consumidor, pai de família desse tipo de carro, né? É uma tranquilidade a mais. Tava falando, né? O cinza titânio metálico, olha só agora com o sol batendo, como vocês conseguem ver. É raro, né? Nessa cor cinza primer que a galera chama, a gente tem uma variação metálica, realmente uma cor que chama bastante a atenção. O que é muito legal também, pareado aqui com o CVT que simula até 7 marchas, a gente tem um motor que faz números de consumo muito interessantes para um SUV de porte médio, na faixa aí de 1.400 kg. Olha o que eu estava falando de comportamento dinâmico também. Olha como o motor está baixo aqui dentro do cofre, né? Ajudando a trazer o centro de gravidade do carro para baixo. Mas, se a gente está falando aí dos principais diferenciais do ZR-V nesse segmento, né? A gente está falando de custo-benefício, nível de equipamento, mas a gente está falando sim também de comportamento dinâmico e de como ele performa como um carro familiar. Então, bora voltar essa fita aí para a nossa saída de São Paulo e para vocês verem como está sendo o nosso final de semana com o ZR-V como nosso companheiro de aventuras a caminho aqui de Campos do Jordão. Mas afinal, como anda, deputado? Sem falar muito alto. É verdade. Mas o Noah Baby, ele é igual ao turbo. Botou no carro assim, dá uns 15 minutinhos de agito e depois só vai, né? Nossos filhos são iguais, né? Depois capota. Meu amor, Que, meu amor? uma SUV familiar, o ZR-V, nós, uma família. Quais são aí as suas impressões iniciais? O que te chamou a atenção
positivamente? Como família, eu posso dizer que contribui para a harmonia da família. Afinal de contas, a gente não precisa ficar brigando por causa do ar-condicionado. Eu consigo colocar mais quente para você ficar mais frio. Como é que chama isso? Ar Digital Dual Zone. Ar Digital Dual Zone, tá super aprovado que a gente consegue... É muito raro um casal que tenha sensibilidades térmicas semelhantes, né? E digo mais, normalmente a mulher sente mais frio, né? Normalmente lá no sul se diria que a mulher é mais friolenta, né? Mas é friorenta. De fato, eu tô nesse time aí. Mas eu achei ele bonito, cara. Eu entrei e achei ele bonitinho, assim, esse corinho na porta e tal. Achei ele com cara de rica. É, um carro que tem um interior aí que parece de um patamar superior. Uou, saindo do túnel. O teto solar é outra coisa muito legal, né? Nesse segmento aí de SUVs médios, a maioria ou não tem ou traz como opcional, e a Honda, como sempre, costuma ter um pacote já completo, né? Carros sem opcionais, então os RV já vem completão, inclusive com teto. Eu acho demais, acho claro, eu gosto, sempre gosto de teto solar, e o Noah acalma mais rápido no teto solar. Fica vendo as nuvens, é mais algo a distrair. A gente tem chocalhos, se você for pai e mãe em breve, aí você vai ver que objetos que distraiam um filho na estrada são coisas que você pagaria muito mais do que você imaginaria antes de ter filho. Eu acho que outro ponto forte é espaço, né? Sem dúvida, coube tudo. E a gente tá precisando muito de espaço ultimamente, né? Porque tem muita tralha pra trazer com ele mesmo em poucos dias. Impressionante isso, né? Nossa! Como é que pode? Viajar com a mochila jamais. E a gente fazia tanto isso. Vocês viram, né? As malas ali no início do vídeo. A gente tá passando um final de semana em Campos do Jordão, né? Antigamente provavelmente seria uma mala média e uma mochila pra cada um, né? Agora é uma mala grande, uma mala média e 3 mochilas. Não, e antigamente a gente ocupava o banco traseiro com o que a gente queria. Agora, além de ter que ter o Noah, tem que ter espaço pra mim, porque às vezes eu vou no banco de trás com ele, dependendo, né, do trânsito, do local e tal. E tem espaço pra mim, isso aí bacana. Gostei, pontos. E o consumo? Bom, é com você. O consumo é o Imetro, né, galera? Se você faz aqui, eu zerei saindo de São Paulo, a gente pegou bastante trânsito, né? Tava bem parada a marginal, deu uns 35 minutos pra gente sair de São Paulo. E tá batendo certinho aqui no número do Imetro, 12,3 km por litro. Porque com CVT, né, 7 marchas simuladas, o carro consegue, a gente tá aqui na Carvalho Pinto, né? 130 por hora, que é R$123, né? Estamos no limite de velocidade aí. Aí o carro faz um consumo em tempo real de 15, 20, né, nessa circunstância. Dá tempo da gente dar uma fechadinha do caminhão aqui. Porque o CVT consegue maximizar, né, deixar o carro aqui a 120, a gente está abaixo de 3.000 giros. Então acaba sendo muito eficiente, né, essa combinação de motor aspirado com CVT. Gera números de consumo muito bons, tanto na estrada quanto consumo urbano, acima de 10 por litro para um SUV médio familiar de 1.400 quilos. É realmente um número de consumo urbano muito expressivo do 2.0 a gasolina. É o Gimo? Vamos, né? Então bora lá. Tá entupido. Tá entupidaço. Tá feio, mas tá gostoso. Seguindo no estradão aqui, rumo a Jordans do Campão, deixa eu colher o ensejo aqui para fazer meu elogio ao Honda Sense, que é um dos sistemas de ADAS aí, de auxílio de condução mais bem calibrado que tem. Olha só que interessante, por exemplo, aqui ó, se eu começar a sair fora da faixa, ele me avisa ali ó, fora da faixa, ele dá uma tremidinha no volante e faz com que eu mesmo corrija, ou corrige de forma muito sutil, né? A gente está acostumado, às vezes, esses auxílios realmente dão golpes assim no volante que acaba até, quando você está com um bebê no carro, ou adultos mesmo, tornando desconfortável, né? Para quem está andando de passageiro, o carro fica naquele zigue-zague, se o motorista se distrai. Aqui é tudo muito sutil, olha só, essa tremidinha para você corrigir e não ficar fazendo aquele balança-cabeça, aquele zigue-zague, porque o assistente de permanência em faixa está constantemente, parece que tomando o volante da sua mão. Eu gosto muito dessa calibração do Honda Sense. E como sobe a serra, deputado? Bom, aí que você lembra que o CR-V é o SUV do Civic, né? Ele tem um comportamento muito próximo de um sedã quando a gente fala de comportamento dinâmico, né? Primeiro, suspensão traseira independente, raridade no segmento também. Tem aquele DNA Honda, né? O volante rápido aqui, com a relação bem direta. Quem é rondeiro raiz aí, com o Tomás como eu,
Lembra até meu tempo de Civic SI, carro com o qual eu conheci, sabe quem? Roberta Scherer, te conquistei de Civic SI. É verdade, eu lembro. E aí quando você quer deixar um pouco o pelotão mais para trás, né, dá para chamar no modo esporte do câmbio. E outra coisa muito legal, né, quando você tem o CVT, as aletas aqui, os pedal shifters, com as marchas simuladas, isso te ajuda muito como freio motor, né, ó, chegando aqui na curva, bam, bam, olha como o CVT chama na redução e permite que você realmente utilize o câmbio como freio motor, mais até do que um câmbio tradicional de conversor de torque, né? As trocas de um CVT de marchas simuladas aqui com o pedal shifter são bizarramente rápidas. Olha só, quarta, bam, terceira, mergulha para dentro, chama, terceira, quarta, é muito legal. E vocês estão vendo também que a qualidade de construção, né, o acabamento, já que a gente estava falando de DNA Honda, garantem que eu estou fazendo tudo isso, dando essas aceleradas, essas curvas empolgadas, e tem um guri que segue ferradinho ali no sono no banco de trás. A gente comemora. Olha que legal, polteirinha esportiva aqui. E é isso, gurizada, espero que vocês tenham curtido esse final de semana em Campos do Jordão aqui com a gente, com os RV, tanto quanto eu, a Roberta e o Noah curtimos. Como eu detalhei, né, ao longo desse vídeo, eu acho que é um carro que tem uma proposta muito única, muito diferenciada num segmento onde justamente a diferenciação está ficando cada vez mais difícil, né? Então, para quem busca um carro com custo-benefício muito bom, com um entre-eixos aí bem diferenciado, 4,57 m para garantir aquele espaço generoso no banco traseiro, confiabilidade e valor de revenda Honda, né? Simplicidade mecânica com o 2.0 aspirado, que entrega também números de consumo bastante interessantes para um carro desse porte. Eu acho que os RV, ainda por cima, tem também a dinâmica de um Civic, né, quando você sobe aqui a serra. Enfim, é um carro que dentro de um segmento bastante convoluto, aí, bastante repleto de carros muito parecidos entre si, ele se diferencia, e ser diferente dos outros é sempre uma fórmula para conquistar consumidores apaixonados que vão realmente entender e curtir a sua proposta. Eu curto também o design do carro aqui, vejo até alguns ecos aí desse design clean de Porsche Macan. Eu encararia uns RV fácil, confesso que meu gosto pessoal jogaria umas rodinhas maiores e seria feliz. E você? Diz aí nos comentários o que você acha dos RV frente à concorrência, se inscreve no canal que isso é fundamental, ajuda a gente demais, deixa o like nesse vídeo e cola lá também @CassioCores para a gente falar mais sobre o novo Honda ZR-V, eu quero saber a opinião de vocês. Valeu demais, cuidem-se bem, aquele abraço, agora bora relaxar que amanhã a gente desce a serra.